Viemos para adorar o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 53, versículo 7, e depois deixa aberto também Apocalipse, capítulo 5, e versículos 5 e 6. Primeiro Isaías 53, versículo 7. Somente a graça do Senhor que nos alcançou e nos ajuda cada dia a caminhar seguro pelos caminhos dele. Amém? Amém, João? Glória a Deus. Todos acharam? Isaías 53. Isaías 53, versículo 7 e Apocalipse 5, versículo 5. Isaías 53, verso 7 diz assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. No versículo 10 diz assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, Apocalipse 5, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Queridos, nessa oportunidade eu quero falar com os irmãos que hoje é noite de ceia, né? Nós vamos tratar aqui, é um desejo do meu coração, ao escrever essa mensagem, sobre a submissão do cordeiro e a autoridade do leão, né? No versículo 6 de Apocalipse, diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Eu quero chamar a atenção dos amados aqui. O primeiro texto que nós lemos foi Isaías, falando sobre o cordeiro, Jesus sendo levado aos seus tosqueadores como o cordeiro. 700 anos antes de Cristo, Isaías já havia profetizado a morte de Cristo. Aí lá em Apocalipse, o ancião, na visão de João na ilha de Patmos, o ancião, ele desata sobre João, ali na ilha de Patmos, o que o cordeiro iria fazer, a transição do cordeiro para a postura do leão. Versículo 5, eu vou repetir: E disse-me um dos anciãos, na visão de João: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha o versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Queridos, aqui nós acabamos de ler 2 textos que fala do cordeiro e que fala do leão, apontando para Cristo. O cordeiro, ele tipifica a figura de Cristo, que foi o sacrifício perfeito e definitivo,
como nos fala o texto que lemos. E em toda a Bíblia nós podemos ver que Jesus ele é apresentado com vários nomes, com vários títulos e símbolos. No texto aqui que nós lemos em Apocalipse, o apóstolo João ele retrata Jesus, o leão de Judá, como um cordeiro ferido. E eu fiquei pensando, como que isso pode? Aqui no versículo 5, Jesus ele é apresentado como leão. E no versículo 6, ele é visto como um cordeiro. Se cordeiro e leão fossem animais parecidos, poderíamos pensar, peraí, João aqui está equivocado. João aqui, eu acho que, sei não, ele já está idoso, deve estar caducando, né? Porque o cordeiro e leão, eles são dois animais distintos. São dois animais com índoles completamente diferentes. Então, como podem simbolizar a mesma pessoa? Agora, querido, presta atenção na transição do cordeiro para o leão. João Batista, ele apresenta Jesus como o cordeiro que tira o pecado do mundo. João, ele disse apontando para Jesus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, para tirar o pecado, Jesus ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que morrer como o sacrifício da expiação pelo pecado. E com o seu sangue, depois de nos perdoar, nos limpar de todo o pecado. Cordeiro, irmãos, é um animal dócil. Cordeiro é um animal simples. Filhote de ovelha, manso, frágil, inofensivo e fácil de ser capturado. Os sacrifícios no Antigo Testamento só podiam ser ofertados através de alguns produtos da terra, ou até mesmo de animais, de aves, de passarinhos, e sobretudo com o cordeiro. O cordeiro, olhado biblicamente, né, ele é admirável por sua mansidão, com a humildade de um servo. O mais admirável de tudo, queridos, é um cordeiro semelhante a um leão, e um leão semelhante a um cordeiro. Admiramos Cristo, queridos, por sua transcendência, mas o admiramos mais ainda porque a transcendência da sua grandeza se mistura com a submissão a Deus. Maravilhamo-nos nele porque sua justiça inflexível é temperada com misericórdia. Olha só o balanço. Sua majestade é adoçada com meiguice. Então, apesar de igualar-se a Deus, ele tem uma profunda reverência por Deus. Apesar de ser digno de tudo que é bom, ele foi paciente para sofrer o que é mal por amor a mim e a você. O seu domínio, ele é soberano sobre o mundo, foi revestido de um espírito de obediência e submissão. Eu estou falando de cordeiro. Olha a postura, olha o papel que Jesus ele exerceu, olha o papel que Jesus desempenhou por amor a mim e a você. Olha o papel que o próprio Deus, o Eterno, desceu à terra e se revestiu, né? Ou melhor, ele se despojou de sua glória e se revestiu na pele de ser humano, de um homem pecador, eu e você, mas ele não foi pecador, ele não tinha pecado, né? Sabe, queridos, ele confundiu os escribas com a sua sabedoria, mas foi simples ao ponto de ser amado pelas crianças. Ele acalmou a tempestade com uma só palavra, mas não destruiu com um raio os samaritanos, nem fugiu do martírio da cruz. Eu estou falando sobre o cordeiro, queridos. Amém? Então, entende agora a visão de João, lá na ilha de Patmos, ao ver Jesus como cordeiro? Era a necessidade que ele e toda a humanidade tinham, segundo a revelação recebida naquela hora. No templo que havia em Jerusalém, toda manhã
e toda tarde eram sacrificados um cordeiro para a remissão dos pecados, para o perdão do pecado do povo. Desde o Antigo Testamento se esperava o Messias. Desde o Antigo Testamento se esperava o cordeiro que tirasse o pecado do mundo. Cresceu a certeza então que o Messias seria alguém que se sacrificaria para o perdão dos pecados de toda a humanidade. Desde o Antigo Testamento. E foi por isso, queridos, que os escritores do Novo Testamento viram em Cristo o sacrifício definitivo oferecido a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Jesus é o sacrifício perfeito, o sacrifício definitivo. Não é mais necessário oferecer bodes, não seria mais necessário oferecer animais. Jesus era o cordeiro perfeito. Eu vou falar para você e você fala para a pessoa que está ao seu lado. A submissão de Jesus como cordeiro, repita comigo, a submissão de Jesus como cordeiro deu a ele a autoridade de leão. O ancião, no versículo 5 do Apocalipse 5, o ancião disse a João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. Eu falei do cordeiro, agora eu quero falar do leão. O leão, ele é um animal forte. O leão é um animal ágil, corajoso e não se intimida em enfrentar o adversário. Seu potente rugido assusta os animais que estão por perto. O seu rugido atemoriza até mesmo os caçadores, os inimigos. Eu estou falando do leão, na selva. O leão, ele é dono absoluto do seu território. Ele zela por ele e ele não se deixa apanhar desprevenido. Esse é o leão. Mas ele está o quê? Sempre vigilante. O seu rugido diz para os outros animais: epa, aquele território ali tem dono. Aquele território ali tem liderança. Sabe, irmãos, o Evangelho de Marcos, ele é caracterizado pela figura do leão, que mostra Jesus, o Messias esperado, que vem salvar a humanidade. Jesus, o leão da tribo de Judá, rugiu poderosamente diante do poder do mal, declarando a sua vitória. Aleluia. Agora você entende, querido, a semelhança de Jesus com o leão? Como as palavras de Jesus ecoam pelo tempo, como sua força ainda é a mesma e também a sua velocidade em vir ao encontro do seu povo é a mesma para salvar o seu povo dos seus pecados, continua sendo a mesma. Mas dentre todas as qualidades do leão, a que mais me chama a atenção, sabe qual é, queridos? É a sua fidelidade para com a leoa. Nos mostrando que, queridos, que o nosso Senhor Jesus, ele é fiel para com a sua igreja. O nosso Senhor Jesus, ele é fiel para cada um de nós, para toda a humanidade que o recebe, que o reverencia, que o recebe no seu coração como único e suficiente Senhor e Salvador. Ele ainda continua sendo fiel. Aleluia. Eu quero falar para você, querido, é uma mensagem rica o Evangelho do Senhor, ele é rico. Quando a gente começa a falar sobre leão, sobre cordeiro, nós vamos entender que o cordeiro aponta para o sacrifício. Fala para a pessoa que está ao seu lado, eu vou falar para você não esquecer, o cordeiro aponta para o sacrifício, e o leão aponta para as conquistas. Amém? A palavra do Senhor nos mostra que o quê, querido? Que o leão rugiu após morrer, como um cordeiro em favor de mim e de você, em favor de cada um de nós. Depois que Jesus cumpriu o plano do Pai, aleluia, de morrer pela humanidade, diz a palavra do Senhor que ele ascendeu ao céu, ele subiu ao céu, e como cordeiro ele assumiu o papel de sumo sacerdote, aleluia, fazendo intercessão com o seu próprio sangue.
diante do Pai por toda pessoa que o recebe como seu único e suficiente Salvador. Sabe o que é isso, querido? Quem é o seu acusador? É o diabo. Quem é o seu advogado? É Jesus. Jesus é o seu advogado. E sabe como que ele advoga a sua causa? Através do sangue dele derramado lá na cruz do Calvário. Então toda vez que o diabo te acusa diante de Deus, Jesus, o advogado, aquele que você recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, ei, esse advogado fala para Deus, ei, sobre a vida daquele, sobre a vida daquela, tem o meu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Aleluia, isso é lindo demais, irmãos. Isso é muito lindo. Sabe, quando Cristo, agora eu quero dizer para você que ainda não se definiu, não definiu a sua vida. Esse ainda que ainda não sei se aceito Jesus, não, vou esperar eu ficar mais velho, eu aceito. Ei, quando Cristo se levantar do trono do Pai e tomar o título de propriedade, mudará de cordeiro para leão. Ele mudará de sumo sacerdote para rei, para fazer a sua obra de reclamação. Reclamação? Sim. Reclamar o quê, querido? Reclamar tudo que ele redimiu com o seu sangue. A todos os escolhidos, a todos os crentes em Cristo nascido de novo de todos os tempos. Ele fará isso quando ele assumir o papel de rei. Ele vai sair do papel, por enquanto ele ainda está lá, como sumo sacerdote intercedendo por mim e por você. Meu irmão, mas vai chegar um momento que isso aí vai, parar. A porta, vai se fechar. Então, e quando isso acontecer, ele vai então começar a reclamar dessas pessoas, reclamar de todos aqueles que ele redimiu com seu sangue, a todos os escolhidos, a todos os crentes nascidos de novo de todos os tempos, tanto desse tempo como do tempo passado. Ele também, para ressuscitar dos mortos, crentes nele em corpos glorificados, para transformar aos vivos em Cristo e nos dar o corpo novo e ressurreto, a redenção do corpo, a adoção como filhos e filhas no reino de Deus, aleluia. Sabe quando que vai acontecer isso, né, meu irmão? Sabe quando que vai acontecer isso? Quando você e eu formos revestidos do novo. Não vai ser que não. Vai ser quando a igreja também ascender-se aos céus. Jesus ascendeu-se aos céus. Ele disse, eu vou, mas vou preparar-vos lugar. E a igreja também vai ascender-se aos céus para encontrar com quem? Com o noivo aonde? Nas nuvens. Nas nuvens. Sabe, irmãos, foi por essa razão, olha a profundidade da coisa. Foi por essa razão que o ancião, ele viu um leão. Ele viu um leão. Ele não viu um cordeiro. Nós estávamos como presas na mão do inimigo. Olha a profundidade. E somente o valão, leão da tribo de Judá, poderia nos salvar. Na sua ressurreição, querido, Jesus ele mostrou ao inimigo que ele é a autoridade. Ele mostrou ao inimigo dele é o governo na terra e que o poder do mal já está derrotado. Ele não tem lugar no território de Deus. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor diz lá que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. A autoridade, meu irmão, quando Jesus ele ascendeu aos céus, ele disse para os discípulos, último capítulo do livro de Marcos, ele ascendeu aos céus, juntou os discípulos, reuniu os discípulos e virou para ele e falou assim, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade, a partir de agora, eu passo para vocês. Ele deu essa autoridade para a igreja. Então, ele disse lá, se você beber alguma coisa mortífera, não te fará mal algum.
Você imporá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês imporão a mão sobre os endemoniados e eles serão libertos, porque a autoridade que me foi dada, eu repasso. Essa autoridade, querido, no grego se chama, tem o nome de dínamos. Dínamos, que é de dinamite. Autoridade, poder. Essa autoridade foi passada para a igreja, foi passada para mim e para você. Por isso que quando o ancião disse para João, lá na ilha de Patmos, ele estava se referindo a essa autoridade, ele estava se referindo a esse poder. Jesus Cristo, ele está como cordeiro e como sumo sacerdote no céu hoje. Mas breve, meu irmão, minha irmã, será o leão da tribo de Judá, e também o juiz de toda a terra. Então, você que ainda não se definiu, não sei se aceito Jesus, não sei se não aceito, ei, a porta vai fechar. Fala para a pessoa que está falando, eu quero falar para você, o mesmo dinamis, o mesmo poder que havia no cordeiro, havia no leão. O leão de Judá, ele venceu por quê? Porque se dispôs a representar o papel do cordeiro. Ele entrou em Jerusalém no domingo de Ramos como um rei a caminho do trono. E saiu de Jerusalém na sexta-feira como um cordeiro a caminho do matadouro. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que Jesus, ele expulsou os ladrões do templo como leão. E no fim da semana entregou a sua vida como um cordeiro. A figura do leão representa a conquista de Jesus mediante o seu sofrimento e a sua oferta. O sacrifício sem conquista seria somente um martírio sem resultado. Repito de novo. O sacrifício sem conquista seria um martírio sem resultado. Mas diz a palavra do Senhor e nós sabemos que ele venceu, ele conquistou, aleluia. E ao conquistar, ele trouxe de volta para si um povo que um dia foi abandonado lá no jardim do Éden pelo próprio homem. Jesus tinha mesmo, Deus tinha que vir a essa terra, né, como homem. E a autoridade que ele deu ao homem lá no jardim do Éden, meu Deus, é forte. Olha só, queridos, olha a autoridade que Jesus fez. No jardim do Éden, diz a palavra do Senhor, que quando Deus plantou o homem lá no jardim do Éden, ele deu autoridade para o homem, né? O que o homem faz? Ele pega a autoridade que Deus deu a ele e dá para quem? Para o diabo. Deus é misericordioso, irmãos, com nós. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Glória a Deus por isso. O que ele faz? Ele se despoja de si mesmo. Ele se esvazia de si mesmo. Assume a forma de servo para morrer uma morte de cruz. A pior morte. Para quê? Para quê, querido? Para pegar de volta a autoridade que o homem deu ao diabo, pegar de volta para ele e entregar de novo para o homem. O que diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse? Diz que, ou melhor, em Efésios, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 26, diz que quando Jesus ele desceu às partes inferiores da terra, ele também subiu. E ao subiu, ele derramou dons aos homens. Então, Efésios 4, 26 diz que ele desceu. Aí a gente anda um pouquinho mais na palavra do Senhor, vamos lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano, ou é mais adiante. Ali em Apocalipse 8, 14, 1, 14, 1, 8, um negócio assim. Diz que ele desceu às partes inferiores da terra para tomar a chave da mão do diabo, a chave da morte e do inferno. Como que é isso aí? Chave da morte e do inferno. Quando o homem foi plantado no jardim do Éden, querido,
ele era imortal. O que a serpente disse? O que o Senhor disse para o homem? Olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que você comer, você morrerá. Aí o que a serpente fez? O que o diabo fez? Ludibriou o homem. Não, certamente não morrereis, certamente, mas vocês serão como Deus. Aí foi enganado pela cobiça, a fruta desejável, né? Comeu, morreu fisicamente? Morreu, mas não naquela hora. Mas o que morreu primeiro? Foi o espírito. Morreu o espírito do homem lá no Jardim do Éden. Do Jardim do Éden até nós, o espírito de ligação com Deus e o homem está morto. Aí o homem, para ter esse espírito vivificado dentro dele, precisa fazer o quê? Precisa pegar de volta a autoridade que o homem deu para a serpente lá no Jardim do Éden. E quem vai te dar essa autoridade de novo, meu irmão? Você que está morto em espírito aí. Quem vai te dar essa autoridade é Jesus, porque é Ele que vai vivificar o seu espírito. Aleluia! Jesus é que vai vivificar o seu espírito. Jesus que foi lá, tomou a autoridade que Ele deu para o homem das mãos do diabo, para de novo dar ao homem essa autoridade, vivificar o espírito, para que ele, aleluia, tivesse de novo comunhão com o seu Deus. Isso é lindo, irmãos. Por isso a gente vai entender a posição do cordeiro e o papel do leão. Sabe, Jesus, ele, como cordeiro, ele cumpriu todos os propósitos de Deus. Todos os propósitos. Por quê? Porque ele é a plenitude de tudo. Cumpriu o plano da redenção para a humanidade. Ele é o único que tem a dignidade de ser o Cordeiro de Deus, aleluia, imaculado, incontaminado, sem ruga, sem mancha, e que preenche, aleluia, todos os requisitos que satisfaz a justiça de Deus, aleluia. Glória a Deus. Por isso, irmãos, aleluia, a figura do leão, ela representa a conquista de Jesus. Vou voltar a falar sobre isso aqui, mediante o seu sofrimento e a sua oferta. Por isso que o sacrifício sem conquista seria martírio. Seria um martírio sem resultado. Por isso, irmãos, necessitamos tanto de um Cristo Cordeiro, como de um Cristo Leão. Quando Cristo ele se sacrificou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não foi um homem apenas que morreu. Não, meu irmão. Quando Cristo, aleluia, se sacrificou, ele para tirar o pecado do mundo, ele foi como Deus encarnado em nós. Então nós necessitamos pensar que este Cordeiro venceu, aleluia, e se tornou como a figura de um leão. Cristo é um leão semelhante a um cordeiro, e um cordeiro semelhante a um leão. Jesus, queridos, Jesus, poderia, sem sombra de dúvida, ter sido um leão, mas naqueles dias, ele optou por ser cordeiro. Sabe, Jesus, quando apresentado como leão, nos fala da sua realeza, nos fala, aleluia, da sua glória, nos fala, aleluia, do seu poder. Então, sendo ele descendente da tribo de Judá, ele é apresentado então para nós como o leão que age com justiça. Então eu volto a repetir, Jesus ele morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou, aleluia, como leão, amém?
Portanto, querido, eu quero dizer para você, precisamos aproveitar bem o tempo que nos resta, onde Cristo ainda está como sumo sacerdote, querido. Aproveita o tempo. Ele está ainda como sumo sacerdote, fazendo intercessão com o seu próprio sangue derramado lá na cruz do Calvário, por você, por mim, por cada um daqueles que se achegam a Ele, por cada filho e filha de Deus, por cada pessoa que escuta o Evangelho e recebe ao Senhor como seu Senhor e suficiente Salvador. Por cada crente que confessa a Cristo as suas faltas, por cada pessoa que confessa ao Senhor os seus erros, confessa a Ele os seus pecados, Cristo continua sendo fiel, Cristo ainda perdoa, Cristo, aleluia, com seu sangue ainda limpa e nos purifica de todo o pecado. Ainda como sacerdote, ele ainda continua perdoando o pecado. Então aproveita bem esse tempo, querido, para você obter de Cristo a sua misericórdia, e ter de Cristo todas as bênçãos correspondentes a esse tempo final. Porque, queridos, estamos em um tempo muito glorioso, aleluia. Sabe, quando Cristo, agora eu quero falar para você que não decidiu ainda, quando Cristo mudar de cordeiro para leão, sair da posição de sumo sacerdote lá, à destra do Pai, porque ainda Ele está intercedendo por você, por suas falhas. Ele ainda está tendo misericórdia comigo e com você. Muitas vezes a gente erra, a gente se desvia, a gente quebra a cara em algumas coisas, aí a gente volta, desculpa a expressão, com o rabinho entre as pernas, e o Senhor ainda nos aceita. Mas mas quando Cristo, aleluia, Ele mudar de cordeiro para leão, de sumo sacerdote para rei, eu quero dizer para você, meu querido, eu quero dizer para você, minha querida, o tempo não será mais para intercessão e nem de redenção. E Jesus está à porta. O leão está rugindo no céu, está rugindo. O rugido dele está sendo ouvido em todo o mundo. Como que o leão está rugindo no céu, pastor? Vamos ver as profecias? Mateus 26, você vai ver muitas delas. Haverão rumores de guerra, né? Haverá isso, haverá aquilo, mas ainda não é o fim. Sabe quando vai ser o fim? Quando a plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, o último, estiver já completo. Qual é o último, pastor? Aí é uma interpretação de texto. O tempo vai se findar, meu querido. Daí em diante, a palavra do Senhor diz lá, quem estiver sujo, suje-se ainda. Quem estiver puro, purifique-se ainda. Daí em diante, quem estiver sujo, eu quero dizer, não terá como limpar os seus pecados. Um texto em Tessalonicenses que diz que o que retém o anticristo de se manifestar, o que detém será tirado. E quando ele for tirado, o anticristo vai se manifestar. Sabe o que vai ser tirado, né? Ainda está detendo o anticristo se manifestar, mas ele vai ser tirado. Muitos interpretam como sendo a igreja, outros interpretam sendo o Espírito Santo. São várias correntes. Eu não quero entrar em corrente teológica. Eu quero dizer para você, querido, Cristo já estará como leão, como rei e como juiz. Ele vai sair
da posição de sumo sacerdote e vai vir como leão, como juiz, como rei. Brevemente isso vai ocorrer, querido. Quando entrar o último dos escolhidos no corpo místico de Deus sobre a terra, ao aprisco do Senhor. Em nosso tempo Ele está chamando, em nosso tempo Ele está juntando os seus escolhidos, os escolhidos dele deste tempo final, e colocando cada um deles na sua igreja. Essa palavra é para você, você que ainda está distante do caminho do Senhor. Volta enquanto é tempo, volta, porque por enquanto Ele ainda intercede, mas depois Ele é um leão para rugir, para julgar. O próprio amor que veio e nos ensinou o que Ele é. Aquele que é graça e misericórdia, Ele vai vir como juiz. Ele vai vir como leão. O cordeiro e o leão. O crucificado e o ressurreto. O que é, o que era e o que há de vir. O que veio por mim e por você, o que morreu por mim e por você, o que veio para mudar, o que veio para recomeçar, o que veio para transformar, o que veio para transcender e reviver em nós, aleluia, o próprio amor, querido, aquele que é graça e misericórdia, o dia que nasceu e fez um novo início na minha e na sua vida, aquele que me dá um começo todos os dias, ele vai voltar. E Ele não vai voltar mais como sumo sacerdote. Ele vai voltar como juiz, como leão, como rei, como juiz para julgar todos os povos, todas as pessoas, e dar a cada um segundo as suas obras. Aquele que me segura no colo vai voltar. Aquele que me consola vai voltar. Aquele que me dá sentido para a minha vida, dá sentido para a sua vida. Ele vai voltar, mas ele não vai voltar mais como sumo sacerdote, não. Ele não vai vir mais como cordeiro, não. Não, ele não vai vir, não. Ele vai vir como leão. Aleluia. Jesus é o cordeiro leão, querido, o juízo e a misericórdia, o Filho do homem, o príncipe da paz, Jesus pelo qual eu vivo, Cristo que ainda vive, sim, Ele ainda vive, Ele ainda está intercedendo pela sua igreja, a destra do Pai está, mas Ele vai sair da posição de sumo sacerdote para ocupar o papel de leão. Sabe, irmãos, assim como o Cordeiro Pascual celebrado por muitas famílias da terra, hoje também celebramos o partir do pão e o partilhar do cálice, a maior festa da igreja reunida no seu nome. Hoje é o momento de você assumir o seu papel na igreja do Senhor. Você precisa tomar uma decisão. Se ainda está decidido somente a esperar, somente buscando ao Senhor somente como cordeiro, como sumo sacerdote, ou você está ciente do papel que ele vai assumir no dia que ele sair do papel de sumo sacerdote para assumir o papel de leão? Ei, querido, eu quero dizer para você, quando ele começar a assumir o papel de leão, ele vai ser leão na sua vida. Ele vai ser leão na sua vida. Ele ainda é sumo sacerdote, é cordeiro ainda, para aqueles que estão distantes, para aqueles que ainda recorrem a ele. Ele se torna leão, sabe quando, querido? Quando ele advoga a sua causa. A Bíblia diz lá que nós temos um advogado. O advogado nosso é o leão da tribo de Judá. Ele advoga. E ele entra, e quando ele entra numa batalha, ele não perde, ele entra para vencer. E ele vence todas elas. Ele vence todas elas. Ele vence na sua vida e na minha vida. Amém? Então, querido, eu quero deixar essa palavra para o seu coração nessa noite. O papel, a submissão do cordeiro e a autoridade do leão na nossa vida. Precisamos ser submissos como cordeiro e respeitar a autoridade do leão na nossa vida. Amém?
Que essa palavra possa ter sido bênção na sua vida, como é na minha vida. Eu acredito que é também na vida de toda a minha família, que servimos ao mesmo Senhor e o mesmo Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e a partir daí nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor. Amém? Pai, oh Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Pai. Precisamos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, assumirmos, ó Deus, o nosso papel também, Pai, como, ó Deus, servos do Senhor no teu reino. O Senhor nos comprou, Pai, por um bom preço, não foi, ó Deus, com ouro ou com prata, mas foi pelo precioso sangue do Senhor. E é esse sangue, meu Deus, que o Senhor derramou na cruz do Calvário, Pai, ó Deus, que nos faz jus, ó Deus, quando o Senhor então intercede por cada um de nós, quando o nosso inimigo, ó Deus, nos acusa diante do Pai, o Senhor, ó Deus, nos reveste, o Senhor, ó Deus, quando morreu ali na cruz do Calvário, ó Deus, e nós aceitamos o Senhor, meu Deus, todos os nossos pecados foram cobertos pelo teu sangue, e todas as vezes que erramos, ó Deus, e a palavra do Senhor diz que se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado, nos purificar de toda injustiça, ó Deus. Quando fazemos isso, ó Deus, o Senhor, é quebrada, aleluia, toda maldição, toda acusação do diabo contra as nossas vidas, Pai, ó Deus, e o Senhor, como sumo sacerdote, ó Deus, diante do Pai, está ali para interceder por cada um de nós. Quando o diabo entra diante do Senhor, olha lá aquele teu servo, olha lá aquela tua serva, não é filha do Senhor, não falou que é crente, quando ele, olha lá, está pecando, mas quando esse está pecando, Jesus fala assim, olha lá, está pecando, mas o meu Espírito, o Espírito Santo está lá incomodando, ele está falando para ele, se arrependa lá, ele está se arrependendo. Quando ele se arrepende, querido, quando eu e você nos arrependemos, o sangue do Senhor, aquele sangue derramado sobre nós, o Senhor está dizendo lá, a destra do Pai, o meu sangue está expiando aquele pecado. Querido, é o pecado. O pecado só é perdoado quando há confissão. Enquanto você não confessar, ele não vai ser perdoado. E quando há confissão, há expiação, há remissão. Querido, é profundo isso. Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás e ainda o poder do sangue recai sobre as nossas vidas, porque Ele é o intercessor. Ele é o intercessor. Ele é o intercessor do seu sangue derramado na minha e na sua vida. Põe isso na sua cabeça. Amém? Ele é o intercessor, Ele é o nosso intercessor à direita de Deus. O sangue derramado ainda tem poder na minha e na sua vida, aleluia, a partir do momento que confessamos. Amém, Senhor, muito obrigado por essa palavra, Pai. Precisamos, ó Deus, cada dia sermos renovados, ó Deus, por essa palavra, Pai, porque ainda há poder no seu sangue, meu Deus. Muito obrigado, amém, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, 1 Coríntios 11, verso 23, 1 Coríntios 11, 23, você que está reunido em família aí, né, pega o pão, o cálice, e daqui a pouco nós vamos estar partilhando do mesmo pão, do mesmo cálice, comendo um pão e partilhando do mesmo cálice, amém? 1 Coríntios 11, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. 11, 23 diz assim: pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Examine-se, pois, a cada um a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Então, quando fala para a gente examinar, diz, olha, examine-se, pois, a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. É examinar e depois comer, né? Pedir perdão e comer. Tem muita gente, vou examinar, mas não vou comer. Tem que comer, querido, amém?
faz parte, né, da comunhão do corpo. Amém? Se você não come, não vou comer que eu estou em pecado, mas você não confessou? Porque se você não comer e achar que você está em pecado, todo o corpo também está em pecado junto com você, porque você faz parte do corpo. Então você tem que comer. Né? Porque você está inserido numa só árvore, está todo mundo num só corpo. O dedão do pé aqui, ó, machucou, ele vai enfermar todo o corpo. Ele não vai ficar sozinho. Porque quando você machuca o dedo do pé, ele incha, dá uma íngua. Dá febre só no dedo? Não, no corpo inteiro. Da mesma forma, não vou comer. Então a igreja inteira não pode comer junto com você. Mas a Bíblia está te dando respaldo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Amém? Tem que examinar para não comer indignamente. Amém? Por que tem que ser, querido? E Jesus, ele diz assim, olha, aquele que come o meu corpo e bebe do meu sangue, ele tem vida, a minha vida nele, ele tem vida eterna em si mesmo. Então, precisamos comer para nos alimentar e para manter a vida eterna dentro de nós. É assim, queridos. Amém? Então, examine a sua vida aí e comamos do pão daqui a pouco. Amém? Quero apresentar diante do Senhor, Pai, apresento diante de Ti, ó Deus, esses elementos, ó Pai, o sangue, ó Deus, representando o seu sangue e o pão representando o Teu corpo, Pai. Ó Deus, a palavra do Senhor, Deus diz que o pão são vários, ó Deus, são vários pedacinhos de pão, mas o corpo é um só, meu Pai. Por isso, Deus, a palavra do Senhor diz que temos vida no Senhor quando comemos do pão e bebemos do cálice. Obrigado, Deus, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Abençoa, ó Deus, os elementos. Amém? Então, a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo ele recebeu do Senhor e o que também ele vos ensinou, que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Comamos todos. Amém, querido? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela pisadura do Senhor, Pai, pelo Teu corpo, ó Deus, traspassado ali na cruz do Calvário. Ó Deus, temos vida, ó Deus, do Senhor em nós. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Semelhantemente, depois de cear e tendo dado graças, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Querido, você tem a oportunidade nessa hora, na sua casa, juntamente com sua família, você com seu filho, com sua esposa, com seus filhos, você trocar o cálice, fala para ele, fala para ela aí, fala assim: ó, esse cálice é a aliança que eu tenho contigo pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. O Cordeiro derramou sangue para que eu e você ressuscitássemos como leão. Amém? Tem um leão dentro de você aí, irmão. O leão da tribo de Judá. Amém, querido? Bebamos todos. Amém?